A palavra Natal quer dizer nascer. E por um acaso, foi no último Natal que eu descobri mais sobre onde eu nasci. Minha tia-avó Ivone levou um álbum de fotos muito velhas pra gente ver. E foi vendo esse álbum que eu descobri quanta gente diferente tinha na minha família. A gente estuda na aula de história e sabe que a população do Espírito Santo, assim como a do resto do Brasil, foi formada por indígenas, africanos e europeus. Mas é sinistro perceber que a gente também é fruto dessa mistura toda. Maneiro. Eu tive a ideia de rodar o estado para saber de onde eu vim e quem veio antes de mim. E passando pelo nosso estado, eu aprendi algumas coisinhas. Começando pelo pessoal que morava aqui há muito tempo atrás. Um pessoal que veio de longe, encontrou terra boa e fértil e resolveu ficar por aqui mesmo. Os índios, que na verdade se dividiam em diversas tribos e viviam aqui pescando, caçando, plantando. O índio vivia numa situação permanente de luta pela sobrevivência, porque a oferta da natureza era incerta. O que era comível se comia, né? Grilo. Não era fácil não era fácil ser índio não. Mas mesmo não sendo fácil ser índio naquela época, eles davam um banho na gente no que se refere a viver em harmonia com a natureza. A relação que os povos indígenas tinham com a terra não era uma relação de comércio, de propriedade. É uma relação sagrada. Ali estavam as divindades dele, ali estavam os ancestrais deles, ali estava a fonte do alimento deles. E ainda dão, né? É isso que faz nós ser o Guarani. Ter respeito pela natureza, respeito pelo rio, respeito pelos animais, pegar na época certa, tudo isso. Entrar na mata, pedir licença. Mas se por um lado eles viviam em harmonia com a natureza, por outro, os índios tinham rivalidades tremendas. Os índios não eram anjos, eles se combatiam, tanto que praticavam antropofagia, né? Vocês pretendem me comer? Uhum. Antropofagia é a prática de se comer carne humana, que era praticada pelos índios quando faziam guerras contra os seus inimigos, os seus adversários. Era quase como se fosse um ritual de esporte. Direto da tribo dos espertos tupis, usando danga azul e cocá. Caiari, terror dos Luso-Piatã. Né? Mas para eles com um sentido religioso e sagrado. O meu bisavô paterno, o vô Peri, era um descendente dos índios botocudos, que ficaram conhecidos como os mais ferozes de todos. Mas até quanto os portugueses também não eram ferozes em relação aos índios? Isso tem que ser muito bem analisado como uma moeda de duas faces, né? Para o português foi a descoberta. De fato, para ele foi a descoberta. Agora, para quem já estava aqui, foi a invasão. Vamos invadir! Vamos invadir ali! O baile! Vamos invadir! Mas se os índios ficaram assustados com a chegada dos portugueses, os portugueses também não foi exatamente fácil vir para cá. Era uma viagem que durava cerca de 2 meses. 2 meses em alto mar, sujeito às calmarias, que era um pavor para os navegantes. Na verdade, o rei de Portugal, como não tinha nem dinheiro nem gente suficiente para povoar o Brasil, dividiu o país em capitanias hereditárias e enviou para cá os donatários, entre eles o Vasco Fernandes Coutinho. A grandeza dele está exatamente em ter sido o iniciador da colonização do Espírito Santo, com todas as dificuldades que isso implicava naquela época, e colocando recursos próprios. Ele poderia ter uma vida tranquila em Portugal, ele tinha bens, imóveis, mas ele se aventura e vem. Ele vem, e vem com bem pouca gente. Calcula-se, estima-se que seriam cerca de 60 pessoas. É um ônibus, é um punhado de gente que cabia numa caravela, uma nós, né, que navegou através do oceano. E com a chegada dos portugueses nessa vila, chamada Espírito Santo, surgiram as primeiras famílias capixabas, por assim dizer. Os colonos portugueses chegavam aqui e mantinham relações com as índias. E daí nasceram muitos filhos que eram chamados de caboclos. Só que como naquela época era considerado pecado ter filho sem estar casado, os padres jesuítas trataram logo de casar os portugueses e as índias. As primeiras famílias nasceram daí.
desses primeiros casamentos. Mas os jesuítas não vieram aqui só para casar os portugueses e as índias. Eles vieram para catequizar. Mas, bem ou mal, enquanto esses índios estiveram sob a tutela dos jesuítas, a língua indígena e diversos costumes foram mantidos. A partir de 1550, eles chegam para ocupar o espaço onde hoje está o Palácio de Tietê, que centralizava os aldeamentos, as outras construções jesuíticas do estado. E para suprir toda essa administração, você tinha as fazendas. Próximo à Vitória tinha a fazenda de Araçatiba. Para quê? Produção de açúcar. Então, o nascimento do Espírito Santo está nesse contexto de globalização. Eles vinham para fazer a produção de açúcar, para esse açúcar depois ser consumido na Europa. Globalização naquele tempo, vivendo e aprendendo. Segura aí, que no próximo bloco a gente vai aprender um pouquinho mais. Os globalizados portugueses vieram para cá produzir açúcar e vender então o produto para a Europa. Mas antes, eles vieram pegar nosso pau-brasil, também conhecido como Ibirapitanga. É interessante isso, o Espírito Santo como um saco sem fundo, né? O extrativismo começa aqui desde a chegada do primeiro colonizador e não para. O Espírito Santo é como se tivesse ficado ali guardado para uma hora do saque. E falando em saque, eu aprendi que só uns 30 anos depois que os portugueses descobriram o Brasil, é que eles vieram. E vieram correndo para evitar que os piratas continuassem aqui nos roubando e acabassem tomando a nossa terra. O pau-brasil que aqui havia em grande quantidade trouxe também outros povos interessados, franceses. Os franceses estão disputando o litoral brasileiro com os portugueses desde o início. E mesmo depois de fincarem o pé aqui, os portugueses continuaram enfrentando os piratas, porque o Espírito Santo era uma das capitanias mais produtivas daquela época. Aliás, foi no Espírito Santo que se produziu o primeiro açúcar exportado de qualidade pelo Brasil. E, atenção, Vitória. Vitória era a maior vila ao sul de Salvador. Nesse período da nossa história, a gente era governado pela nora do Vasco Fernandes Coutinho, a dona Luísa Grinalda. A primeira e única mulher que assume o governo de uma capitania. Ela governa por 4 anos, ela enfrenta no governo dela o ataque terrível do Cavendish. Ele vem de uma vitória grande na noite de Natal, que ele assaltou Santos e depenou Santos. Tenta entrar aqui com 3 naus. Arremete contra a Vitória na tentativa de saque. E leva uma derrota terrível. E não foi só isso que a Capitoa fez de bom, não. Foi ela que doou para os franciscanos o Morro da Penha, onde já estava a capelinha construída pelo famoso Frei Pedro Palacios e que depois virou o Convento da Penha. Mas ela não foi a única mulher que quebrou tudo por aqui. Teve uma outra que também ficou muito famosa. Os holandeses invadiram Vitória. Eles enveredaram pela ladeira que hoje é a escadaria Maria Ortiz, onde Maria Ortiz vivia. E se atribui, então, a ela aquela atitude de enfrentar os holandeses atirando da janela o que era possível atirar. Ela devia ter sido a mais animada. Esse teria sido o gesto de resistência de uma mulher e marcando a sua presença na história, entrando de maneira definitiva na história do Espírito Santo. Nossas heroínas precisaram colocar os piratas para correr, porque a nossa capitania estava bombando. A coisa ficou feia para o nosso lado foi quando acharam o ouro por aqui. É quando vai haver o grande aumento populacional na região do ouro, que daria origem a Minas Gerais. E é aí que vem a questão terrível para o Espírito Santo. Sabe-se que o Espírito Santo virou uma barreira natural para impedir o escoamento clandestino de ouro. Essa barreira se tornou uma barreira administrativa, imposta militarmente por Portugal. É a famosa barreira que impediu o progresso da capitania. Mas por incrível que pareça, a barreira de alguma forma foi boa. Quer dizer, se torna barreira, mas inúmeros povos indígenas e quilombolas que estão resistindo nessas matas que são essa barreira. Então é uma história de resistência. E quem também resistiu foram os negros escravizados.
trazidos lá da África para trabalhar para os portugueses. Os africanos, eles tinham tecnologia, né? Conheciam bem a metalurgia. E eles vêm para fazer todo tipo de trabalho. Trabalham primeiro na cana-de-açúcar, trabalham com gado, trabalham na exploração do ouro, trabalham na plantação de café. Foi a mão de obra que fez o Brasil. Sim, foram a força motriz da nossa economia. Mas, infelizmente, eles também eram considerados um produto econômico. Tinha africano aqui porque havia o interesse do português em fazer o comércio com uma mercadoria chamada escravo. Pois é, por mais absurdo que isso possa parecer hoje, era assim que os africanos eram vistos naquela época. E aí, eles e seus descendentes tiveram que se unir, se organizar e lutar por sua liberdade. Liberdade era o quê? Era sair da escravidão. E a escravidão não acabou do dia para a noite. Foi um processo que aconteceu bem lentamente, até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O problema é o que aconteceu com o negro brasileiro depois da escravidão. Eles continuaram sem terra, eles continuaram sem dinheiro e ainda com problema, porque agora eles eram preteridos no trabalho pelos imigrantes. Imigrantes que, por sua vez, também chegaram aqui e enfrentaram uma barra danada. Vieram alemães, italianos, pomeranos e mais um monte de povos que, junto com os africanos e os índios, deram origem ao povo capixaba. Basta olhar a árvore genealógica da minha família. E no próximo sábado, a gente vai conhecer um pouco mais da história desses imigrantes. Até lá!